Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Mateus, no capítulo 6 do seu Evangelho, versículos 5 a 8, disse que Jesus ensinou o seguinte: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Aqui Jesus quis dizer que quando nós nos exibimos, quando nos colocamos em evidência perante o homem e não perante Deus, já estamos sendo recompensados, porque iremos receber coisas materiais e não espirituais, que são as mais importantes. E Mateus continua: Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que Jesus quis dizer com entrai para o vosso quarto? Ele quis dizer que devemos nos voltar para dentro de nós mesmos, nos recolhermos em oração e fechar a porta para os sentidos externos. Como a oração é uma ligação da criatura com o Criador, é a Ele que devemos nos reportar. Portanto, é desnecessário fazê-la à vista de todos. Orar em secreto. Continuando, não cuides de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Jesus nos ensina que não devemos pedir muito em nossas orações, primeiro porque mudamos de ideia o tempo todo. Fazemos muitos pedidos mesquinhos, injustos, contraditórios. E não precisamos falar muito, já que seremos atendidos não pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade dada a elas. Marcos, no capítulo 11 do seu Evangelho, versículos 25 e 26, registrou o seguinte ensinamento deixado pelo Mestre. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também lhe perdoe. Claro, devemos perdoar as pessoas e pedir perdão, porque orar é um ato de comunhão com Deus. Orar com o coração cheio de mágoa não dá. Limpe o coração antes de fazer a sua prece ou oração. Magoou alguém? Falou que não devia? Vá lá e peça perdão. Peça perdão e perdoe antes de fazer a sua oração ou a sua prece. Os dois são muito importantes, perdoar e pedir perdão. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, disse que Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou que era costume entre os fariseus irem até a esquina para orar, ou mesmo nas sinagogas, que são os edifícios onde os judeus se reúnem aos sábados para fazerem as suas preces e a leitura dos livros sagrados. Lá discutem sobre o assunto e oram alto para que as pessoas acreditem que ali tem um homem de fé. Mas eles estavam sendo hipócritas, porque queriam só se aparecer. O fariseu, orando de pé, dizia ser melhor que todos os outros homens. E o publicano, que era o cobrador de impostos, portanto mal visto pelo povo, sequer ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus. Pedia piedade por ser um pecador. Com este comportamento ficou evidente que o fariseu era um homem orgulhoso e Deus espera que o verdadeiro cristão seja humilde.
Já o publicano, reconhecendo-se pecador, demonstrou ter humildade perante Deus, portanto, teve mais mérito em suas orações. Marcos registrou no capítulo 11 do seu evangelho. Jesus disse: tudo o que for que peçais na prece, crede que obtereis. Como podemos interpretar este ensinamento? Será que Deus atende a todos os nossos pedidos? Deus sempre atende os nossos pedidos, mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento. O que acontece é que normalmente não percebemos que fomos atendidos ou muitas vezes, para o nosso bem, a resposta divina é um não. Portanto, os caprichos e futilidades não serão atendidos. Há pessoas que ainda contestam a eficácia da prece, justamente porque não alcançaram o seu objetivo. Mas elas se esquecem que a prece deve ser sincera, partir de um coração humilde, além de ser suportada na fé. Para que uma prece seja atendida, devemos fazer um pedido justo. O pedido deve ser feito com perseverança e deve ser apoiado no merecimento. O que é um pedido justo? É quando este pedido é possível, benéfico e oportuno. Porque há coisas que são benéficas, possíveis, mas não oportunas. Então nós fazemos o pedido e acreditamos que eles são benéficos, possíveis, mas eles não são oportunos porque não são justos. Para nós parece, mas do ponto de vista espiritual, não é. E quando que um pedido é feito com perseverança? Geralmente variamos muito em nossas orações diárias. Desistimos de um pedido e fazemos outro logo em seguida. E isso o tempo todo. Por isso, a maior parte dos nossos incontáveis pedidos não chega a Deus. Devemos escolher bem, pensar bem, fazer um pedido e perseverar naquele pedido. Não ficar mudando de ideia o tempo todo. E o pedido deve ser apoiado no merecimento. O que é isso? Será que Deus tem queridinhos prediletos? Será que basta pedir, insistir e conseguiremos? Já vimos que precisamos insistir, mas será que só isso basta? Não, nós devemos fazer por merecer. Como que isso acontece? Sendo pessoas de bem, pessoas que praticam a caridade, pessoas que se preocupem em fazer a sua reforma íntima, a nossa reforma íntima e não a do outro, sendo pessoas que se preocupam com o semelhante, que tratam a todos com igualdade. Fazendo isso, estaremos sendo merecedores. E, diante desses 3 critérios, a prece será atendida. Bem, então Deus nos atende em todas as necessidades, nós já vimos isso, mas nem sempre isso coincide com aquilo que pedimos. Então não é como lá no começo, que às vezes nós recebemos um não como resposta ou nem percebemos que atingimos o nosso objetivo. Aqui é diferente, olha, o resultado não coincide com aquilo que pedimos. Então, muitas vezes nós queremos demais uma determinada coisa, mas aquilo não vai ser bom para nós, não vai ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, nós pedimos uma coisa e acontece outra. Agora, como que Deus nos ajuda quando expomos as nossas necessidades? Olha, gente, tudo está dentro das leis divinas. Então, se não estiver de acordo com as leis divinas, não adianta insistir que não vai acontecer. E isso não é porque Deus não gosta da gente, porque Deus é vingativo, porque Ele gosta mais do vizinho do que de mim. É que Deus não vai mudar as suas leis só para nos beneficiar. E isso por quê? Porque suas leis são perfeitas. Mas mesmo assim, Deus nos ajuda nos inspirando com boas ideias, dando resignação, paciência, ânimo, enviando ajuda. Às vezes nós estamos com um problemão, não sabemos como resolver.
começamos a conversar com alguém sobre o assunto e de repente lá vem a ideia e nós mesmos resolvemos o problema. Olha Deus nos inspirando, colocando aquela pessoa ali para nos ouvir. Será que existe uma melhor hora para se orar? Não, qualquer hora é boa, desde que nós estejamos precisando e que a gente queira. Mas nós podemos adotar como prática habitual orar de manhã e à noite. Só devemos evitar preces maquinais, que são aquelas decoradas, proferidas apenas pela boca. Como a prece é uma conversa franca e sincera com o Criador, ela deve refletir o que se passa no nosso íntimo. E reflete, viu? Por isso, a sinceridade. Não conseguimos esconder nada dos amigos espirituais, muito menos de Deus. Afinal, o que é correto pedir quando oramos? Devemos pedir os nossos bens mais preciosos, que é a paciência, a fé, resignação, a melhora moral. Mas será que no nosso atual estágio evolutivo iremos conseguir pedir somente coisas para o espírito e nada de material? É errado pedir para Deus nos ajudar a trocar de carro ou fazer aquela viagem para Paris? Não, não é errado. Só que a oração, sendo tão preciosa como representa apenas o começo da solução. Mediante ela, o homem se fortifica e se esclarece. A partir daí, fortes e lúcidos, devemos fazer a nossa parte. Devemos orar, mas na sequência devemos trabalhar firmes para atingir os nossos objetivos. Qual a diferença entre prece e oração? A prece, ela é pequena, curtinha. Deus, por favor, me ajude. A oração já é um pouco mais longa. Ela é uma conversa mais longa. Aquela conversa que nós temos com Deus, só que um pouco mais longa. Tá bom? Então, coragem, fiquem com Deus. Vão lá e façam acontecer. Façam a sua prece, a sua oração, mas trabalhem. Até mais!